Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você reconhece o lugar onde eu estou, Jerusalém, a cidade sagrada. Depois de 3 anos sem poder viajar, a equipe do Evidências pôde vir novamente para o Oriente Médio para preparar uma série especial para você. Vamos visitar vários lugares aqui em Israel, apresentar locais onde a Bíblia aconteceu, onde a história da Bíblia teve lugar. Você vai conhecer várias cidades, várias escavações, vamos entrevistar arqueólogos, gente que entende de história, para levar todo esse conteúdo para você e sua família que assistem o canal da Novo Tempo. Portanto, você deve estar conosco em toda essa série especial que começa hoje. Não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e aqui de Israel eu quero oferecer um presente para você. Um presente para você e sua família preparado pela TV Novo Tempo. É um oferecimento dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do guia de estudos do Evidências, com assuntos muito importantes relacionados à fé, a Deus, à veracidade da Bíblia e muito mais. E você pode ganhar um guia desses gratuitamente. Como? Simples. Ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou deixe uma mensagem no nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acionar o QR Code ou entrar na página biblia.com.br. Mande sua mensagem para a gente, queremos enviar um guia de estudos para você. Jerusalém, a cidade sagrada. Como é agradável poder voltar aqui. Mais agradável ainda poder levar um pedacinho desse lugar para você através da tela da TV Novo Tempo ou quem sabe do canal do YouTube. Aqui eu vou apresentar para você vários elementos arqueológicos que ajudam a confirmar a história da Bíblia, dar contexto a episódios mencionados na Palavra de Deus, enfim, muito conhecimento para que você possa fazer uma viagem profunda na interpretação e no estudo da Bíblia Sagrada. E hoje, nesse programa inédito e que está abrindo essa série especial, depois de 3 anos sem poder vir ao Oriente Médio, eu quero começar dando para você uma aula de geografia sobre Jerusalém. Eu tenho certeza que o que está atrás de mim aqui você já viu em muitas fotografias. Este aqui é o cartão postal de Jerusalém, com o Domo da Rocha ao fundo, de cor dourada, que muitas pessoas pensam até que seria um templo judeu ou uma mesquita, informações que estão equivocadas. Vamos hoje então conhecer, a partir do que vemos aqui, a história da cidade de Jerusalém, desde a sua fundação, desde os tempos de Melquisedeque até os dias de hoje, tá bem? Então vamos passo a passo. Os muros que você está vendo lá atrás são comumente chamados de os muros da cidade velha de Jerusalém. E muitas pessoas, quando vêm aqui a Israel, pensam que a cidade de Jerusalém que Jesus conheceu estaria exatamente dentro desses muros, mas isto não é verdade. A maior parte desses muros coincidem com a reconstrução das muralhas que foi feita no século XVI, na época do Império Otomano, por um homem chamado Suleimã o Magnífico. Ele era um sultão que administrou Jerusalém. Então esses muros não são definitivamente da época de Jesus. E nós vamos construir passo a passo para você a geografia desse lugar. Aliás, uma das coisas muito importantes para entendermos a Bíblia Sagrada é analisarmos a geografia e a cronologia dos eventos. Eu me lembro certa vez que tive a oportunidade de estudar a Bíblia com um homem alemão e também ateu, que depois acabou aceitando a Cristo como seu salvador pessoal. E quando nós começamos o estudo, a primeira coisa que ele me pediu foi uma linha do tempo e um atlas. O nome desse homem era Peter Gasten. Hoje, infelizmente, ele já faleceu e aguarda no pó da terra a ressurreição no dia da volta de Jesus. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, qual não foi a minha surpresa quando Peter me pediu um atlas e uma linha do tempo?
Nunca alguém havia me feito esse tipo de pedido ao iniciar um estudo bíblico e eu perguntei, Peter, mas por que você quer um atlas e uma linha do tempo? Ele me disse, eu sou alemão, eu tenho uma mente cartesiana. Para eu entender a história bíblica que você vai me apresentar, eu tenho que compreender onde aquilo aconteceu e quando aquilo aconteceu, em que ordem os fatos se sucederam. E depois desse estudo, eu percebi que o Peter tinha razão. Muitas vezes, quando vamos estudar a Bíblia, pegamos apenas o verso isolado, sem nos perguntar qual foi o seu contexto, para quem aquela passagem foi escrita. Em se tratando de um livro histórico, como o livro de Reis ou de Crônicas, quem estava no governo de Jerusalém naquela época? O que estava acontecendo no mundo? O que são aquelas leis? Quem são os midianitas que vieram contra Israel? Onde ficaram os filisteus? Estas questões nos ajudam a ter um mapa muito mais completo da Bíblia Sagrada, até para entendermos a mensagem que ela apresenta. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje. Então, aproveite esse momento, pegue uma caneta e um papel, anote os dados, porque nós vamos fazer uma sala de aula virtual, como se você estivesse tendo agora o privilégio de estudar geografia bíblica em Israel. Então vamos ao começo de tudo. Vamos voltar a nossa mente por volta de 1800 anos antes de Cristo, naquele período que os arqueólogos chamam de Idade do Bronze. Nesta época, a cidade chamava-se Salém e o seu rei era Melquisedeque. O encontro de Melquisedeque com Abraão é descrito no livro do Gênesis, e eu vou citar essa passagem para você. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis, capítulo 14, versículos 17 e 18. Esse relato sintético e até resumido continua contando como Abraão reconheceu a realeza e o sacerdócio de Melquisedeque, dando-lhe o dízimo, e como Melquisedeque também entendeu a aliança de Abraão, ou Abrão naquele tempo, abençoando-o em nome do Deus Altíssimo. Onde teria acontecido isto? Numa cidade chamada Salém. Onde estaria Salém? Hoje, na geografia atual, ela estaria fora dos muros da Cidade Velha. Mais uma vez eu repito, esses muros não coincidem com a Jerusalém dos tempos da Bíblia. E onde começaria isto? Logo ali abaixo. Justamente nessa área que eu estou mostrando para vocês, seria onde Jerusalém começou. Então, no mapa vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou dizendo. Vamos colocar na tela uma ilustração de como seria a Jerusalém da época de Melquisedeque. Você percebe que há um morro e apenas a primeira parte desse morro é habitada. Seria a cidade de Salém, que teria este rei, sendo ele ao mesmo tempo um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não temos muitas informações sobre a biografia de Melquisedeque. Ele é uma figura misteriosa, mas que era rei deste pequeno vilarejo chamado Salém, que estaria justamente na entrada, no começo desse morro. Este morro que sobe é chamado de Ofel. Então, se você quer entender a geografia de Jerusalém sem as construções que estão nela, você poderia imaginar a existência de 3 morros consecutivos. O primeiro deles seria o Ofel, que é justamente este que sobe. Mais acima está o Monte Moriá e ao lado o Monte Sião. A bem da verdade, para a narrativa bíblica, o Monte Sião e o Monte Moriá seriam o mesmo local. Porém, com o passar do tempo, eles acabaram dando o nome de Monte Sião para uma outra parte, para uma outra extensão. Então, falando nessa tríplice divisão do território, eu poderia dizer o seguinte: o Ofel está justamente aqui, entrando nesse morro que dá até a esquina onde estão passando aqueles carros e você tem uma rua, percebe? Então, daquela rua para baixo, nós estamos no Monte Ofel. Esse Monte Ofel que abrigaria a cidade de Salém, da qual Melquisedeque era rei, e ao mesmo tempo a cidade dos Jebuseus, que Davi depois vai conquistar. Mas antes de chegar a Davi, deixe-me falar de um outro período anterior da época do bronze, do período patriarcal. Estou me referindo ao sacrifício de Isaque no Monte Moriá. O Monte Moriá seria exatamente onde hoje está aquela cúpula dourada.
Ali também seria no futuro o lugar do Templo de Salomão e do segundo templo, o Templo Herodiano, que Jesus conheceu quando esteve aqui em Jerusalém. Então nós temos aqui duas situações geográficas, o Ofel e o Moriá. Eu sei que você talvez está anotando um aparente equívoco que eu cometi quando eu me referi ao episódio como o sacrifício de Isaac. E talvez você diria, mas Isaac não foi sacrificado? Sim, ele foi. Porque quando Abrão resolveu matar Isaac, ou Abraão, porque ele já tinha feito aliança com Deus, ele matou Isaac dentro dele. O grande problema do patriarca é que ele estava colocando o objeto da promessa acima do doador da promessa. Ele estava, de certa forma, idolatrando Isaac. Portanto, aquela prova de fé tão dura que Deus lhe fez, sobe agora ao Moriá e sacrifica teu único filho querido para mim, era uma decisão séria que Abraão tinha que tomar em relação a quem ocuparia o primeiro lugar na sua vida. Então, quando ele tomou a decisão de sacrificar Isaac em obediência ao Senhor, emocionalmente, ele matou Isaac dentro de si. Por isso, não era mais necessário fazer uma morte física, externamente e de modo histórico. Você percebeu? Do Ofel e do Moriá, nós podemos falar agora do Monte Sião. Como eu já falei, porque a repetição também faz parte do aprendizado, o Monte Sião, biblicamente falando, seria todo o complexo que envolve inclusive o Monte Moriá, o Domo da Rocha. Porém, de acordo com nomenclaturas que foram dadas ao longo da história e testemunhadas, por exemplo, por Flávio Josefo, o Monte Sião resumiu-se a esta parte, hoje externa às muralhas da cidade, onde você pode ver, por exemplo, uma igreja com uma cúpula cinza. Aliás, de acordo com a tradição católica, esta igreja é chamada de Igreja do Galicanto, porque eles acreditam que foi ali que ficava a casa de Anás e Caifás, onde Pedro negou Jesus. Nós não podemos fazer essa afirmação para longe de qualquer questionamento, mas eu posso, arqueologicamente falando, dizer que, de fato, Caifás e Anás poderiam morar naquela região ali, nas adjacências do templo. Onde exatamente Pedro negou Jesus, nós não podemos afirmar. Mas vamos deixar a história de Cristo mais para frente. Vamos voltar ao passado. Você já aprendeu que o Ofel é onde a cidade começa com o nome de Salém. Depois ela se torna a cidade de Jebus, a cidade dos Jebuseus. Nesta época, os limites de Jerusalém coincidiam apenas com esta parte aqui abaixo que você está vendo. Porém, quando Davi conquista a cidade de Jebus, ou a cidade dos Jebuseus, ela se torna então Jerusalém. Mas mesmo nos tempos de Davi, Jerusalém não era muito maior do que a ocupação do Ofel. Davi, portanto, compra a parte de cima, onde hoje está o Domo da Rocha, com a intenção de construir o templo. Vamos ler na Bíblia Sagrada essa história? Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me esse lugar pelo seu devido valor. Crônicas, capítulo 21, versos 21 e 22. A eira de Ornã, mencionada na Bíblia Sagrada, é justamente onde hoje está o Domo da Rocha, tá certo? Aquela cúpula dourada. Ali então havia uma eira, um lugar onde um homem, um fazendeiro chamado Ornã, preparava todo o trigo, todo o cereal ali. Você sabe, a eira é um lugar onde você espalha as sementes no chão para triturá-las a fim de separar a casca do grão e depois poder fazer a farinha. Então ali era uma propriedade particular. Olha que interessante. Davi conquistou a cidade dos Jebuseus, que fica aqui embaixo, mas ele não quis, através da espada, conquistar o lugar onde ele iria construir o templo. Ele comprou aquele lugar. Porém, Deus não permitiu a Davi construir o templo, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. E muitos especialistas no texto bíblico acreditam que as mãos sujas de sangue de Davi não se refere especialmente às suas batalhas, mas ao fato dele ter derramado o sangue inocente de Urias, que foi morto porque ele havia adulterado com a mulher de Urias. De qualquer maneira, Davi se arrependeu do seu pecado, foi resignado em relação à ordem de Deus e não edificou o templo. Davi fez as plantas, orientou seu filho Salomão, comprou o local onde o templo deveria ser erguido e depois morreu. Com o passar do tempo, no 10º século a.C., Salomão constrói exatamente ali em cima, no local onde está aquele Domo
da rocha, aquela cúpula dourada, Salomão constrói o templo do Senhor. Imagine quão maravilhoso foi o templo de Salomão. Que dia de festa, quando ele inaugurou o templo e fez a oração ao Senhor pedindo que aceitasse esse lugar para honra e glória do seu nome. Vamos conhecer um pouquinho a oração que Salomão fez ali em cima, quando ele dedicou o templo do Senhor exatamente no Monte Moriá, onde Abrão havia oferecido Isaque em sacrifício. Vamos ler a oração de Salomão. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zif, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. 1 Reis, capítulo 6, versículos 1 e 2. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste, meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. 1 Reis, capítulo 8, versos 22, 27 a 30. Eu acho linda essa oração de Salomão. E fico imaginando como foi há quase 3.000 anos, quando do alto daquele lugar, ele ergueu as suas mãos ao céu e orou a Deus as palavras que estão hoje registradas na Bíblia Sagrada. E mais, Salomão não orou apenas para que as orações dos israelitas fossem atendidas nesse lugar, de maneira alguma. Ele também incluiu todo estrangeiro. Quer ver? Preste atenção no que diz a Bíblia. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para este templo. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. 1 Reis, capítulo 8, versículos 41 a 43. E é curioso, vou adiantar um pouco, que o que sobrou da estrutura do templo hoje são algumas paredes externas, como o famoso Muro das Lamentações, ou melhor, a parede ocidental. E você pode ver sempre ali naquele pátio pessoas das mais diferentes nações, das mais diferentes religiões, que vêm sempre adorar a Deus e orar diante do Muro das Lamentações. De uma forma ou de outra, Deus atendeu a oração de Salomão. Eu mesmo, enquanto brasileiro e cristão, já fiz várias orações ali, voltado para o Muro das Lamentações, o que sobrou do antigo templo. Agora é interessante, nós oramos neste lugar, não para este lugar. O templo não poderia ser objeto de idolatria dos judeus. E quando este se tornou um objeto de idolatria e o povo quebrou a aliança, Deus acabou trazendo ou permitindo que os babilônios viessem e destruíssem esse lugar. E isto aconteceu em 587 a.C., quando Nabucodonosor chegou com seu exército, cercou a cidade
e destruiu o templo de Salomão. Uma situação terrível para a história do povo de Deus. Eles foram então levados ao cativeiro da Babilônia e somente depois voltaram para reedificar os muros da cidade que estavam destruídos e as casas e também o seu templo. Nesta época, nós temos um outro perímetro da cidade, coincidente desta vez com os muros de Neemias, que você pode ver agora a imagem. Assim seriam os muros da cidade na época de Neemias. Então, como você pode ver, nós temos em primeiro lugar o contorno aqui do Ofel, que seria a cidade de Melquisedeque e depois dos Jebuseus que Davi conquista, o Monte Moriá, lá atrás, onde foi colocado o templo, e depois os muros de Neemias, que pegariam mais ou menos nesta direção, conforme você viu na sua tela. Agora, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, chegou a vez do Novo Testamento. Jesus também esteve aqui nessa cidade. Jesus entrou de maneira triunfante em Jerusalém, cumprindo até uma profecia bíblica que eu falarei para você no programa Evidências da semana que vem. Mas, deixando a parte de Jesus para o próximo programa, o que será que nós vemos hoje na cidade? Vamos voltar a falar um pouquinho da geografia dos montes que aqui estão? Bom, já falei do Ofel, você já sabe onde está, já falei do Moriá, já falei também do Monte Sião, lembrando que o Monte Sião pode se referir tanto ao complexo das montanhas aqui, como também àquela parte específica ali da cidade. Jerusalém, portanto, foi construída numa localidade, num terreno de muitos morros. Este vídeo está sendo gravado para vocês do alto do Monte das Oliveiras. Exatamente, eu estou no Monte das Oliveiras, de frente de onde eu estou é onde o sol está nascendo. Então eu estou com o meu rosto voltado para o lado oriental da cidade. Então o sol nasce aqui e se põe lá atrás. O que mais que nós temos aqui? Entre o Monte das Oliveiras, onde eu estou, e o Ofel e o Monte Sião, que você vê lá atrás, você tem o Vale do Cedron. O Vale do Cedron pega bem abaixo de onde eu estou. Você tem várias árvores ali e você tem uma rodovia onde você vê vários carros passando, vários veículos. Este vale é o famoso Vale do Cedron. O Vale do Cedron é mencionado diversas vezes na Bíblia Sagrada. É um vale especial que vem desde Jerusalém e vai até perto do Mar Morto, lá no deserto da Judeia. Então você imagina o Monte das Oliveiras de um lado, o Monte Moriá, o Ofel e o Sião do outro, e entre eles o Vale do Cedron. Agora, se você observar bem, esse Vale do Cedron, ele pega a cidade aqui, ele continua descendo. Agora, circundando ali o Monte Sião, você tem um outro vale, que é o Gai Ben Hinnom, em hebraico. Gai Ben Hinnom seria conhecido também como Vale do Gueena, ou Geena, como está em algumas Bíblias em português. Era nesse vale que se queimava o lixo da cidade. Era um vale meio amaldiçoado pela tradição da Bíblia Sagrada, pela tradição da época bíblica. Quer ver? Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Balaíns. Também queimou incenso no vale de Ben Hinnom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Segundo Crônicas 21, versos 1 a 3. Como você vê, este era um vale de paganismo que praticava infanticídio em homenagem a deuses pagãos, a deuses dos gentios. Um vale que o próprio rei de Jerusalém acabou usando também para emplacar a sua idolatria, a sua apostasia. Por isso esse lugar ficou amaldiçoado. Muitos acreditam que foi nesse vale do Hinnom, ou vale do Geena, que Judas acabou se enforcando. E também é em relação a este vale que Jesus faz uma comparação quando diz o seguinte no Evangelho de Mateus: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22. No original grego de Mateus, essa expressão inferno de fogo está Geena de fogo,
Ou seja, Jesus está falando daquele vale ali e não de um inferno como a cultura medieval nos faz imaginar. É porque na época de Cristo, aquele vale era onde eles queimavam o lixo de Jerusalém. Como eu falei, era um vale maldito por causa da idolatria, do infanticídio que foi cometido ali no passado. Então eles não habitavam ali, não construíam casas, simplesmente queimavam o lixo da cidade. Tudo isso aconteceu aqui em Jerusalém, mas eu ainda tenho muita coisa para contar para você, relacionada tanto à geografia bíblica quanto ao local que vocês estão vendo aí de casa. Então vocês estão gostando dessa série? E olha que ela está só começando. Ainda tenho muita coisa para apresentar para você. Na semana que vem vou continuar aqui de Jerusalém, dando esta aula de geografia e Bíblia para você acompanhar o nosso programa e aprofundar-se no conhecimento da Palavra de Deus. Então eu conto com você no nosso próximo encontro. Não perca aqui na TV Novo Tempo o seu canal da Esperança. Um grande abraço e até lá. Shalom! Você vai ver no Evidências da semana que vem, ali seria um setor onde morariam muitos essênios. Esta é uma informação importante. Os essênios, até onde nós saibamos, seria uma outra filosofia judaica, um setor ou um segmento do judaísmo que havia nos tempos de Jesus, ao lado dos fariseus, ao lado dos saduceus e também dos zelotas. A Bíblia não menciona os essênios em canto algum, porém, de acordo com Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, os essênios eram outra seita judaica, uma facção do judaísmo. Parte deles não queriam morar em Jerusalém, ficavam nos desertos. Eles tinham uma oposição muito cerrada em relação ao templo, acreditavam que o templo estava perdido, apostatado e preferiam se preparar espiritualmente para a vinda do Messias. Muitos acreditam, na verdade a maioria dos especialistas, que os famosos manuscritos do Mar Morto, encontrados em Hirbert Qumran, lá no deserto da Judéia, ali perto do Mar Morto, que esses manuscritos foram produzidos pela comunidade dos essênios, que se retirou da cidade para morar naquele lugar.